O desconhecimento é o maior inimigo do diabético. Muita gente nunca fez um teste de glicemia e, por consequência, nem imagina que tem a doença. O diabetes ocorre por conta de uma alteração no metabolismo da glicose. Muitas vezes, por falta na produção de um hormônio chamado insulina, o que caracteriza o diabetes do tipo 1. Ou nos casos em que o corpo produz, mas não responde adequadamente, havendo uma resistência à insulina. Isso acontece nos casos do diabetes do tipo 2. Sem a insulina, o organismo não consegue processar o açúcar presente nos alimentos, que se acumula no sangue, causando um grande mal. O diabetes é a principal causa de amputação não traumática em adultos. É a principal causa de cegueira. É a principal causa de insuficiência renal junto com a hipertensão arterial. E também nós sabemos que o diabético ele infarta 4 vezes mais do que o não diabético nas mesmas condições. O diabetes é uma doença silenciosa que atinge mais de 14 milhões de pessoas no Brasil. E muito preocupante. Segundo os dados da Sociedade Brasileira do Diabetes, mais de 130 mil pessoas morreram em 2015 por conta de complicações da doença. Segundo a endocrinologista, a doença pode aparecer em qualquer fase da vida, inclusive durante a gestação. O diabetes tipo 1, normalmente, ele atinge as pessoas nas primeiras décadas de vida, se bem que nós temos, eventualmente, diabético tipo 1 tardio, né? Mas o tipo 2, antigamente chamado da maturidade, que antigamente acometia pessoas acima de 50 anos, hoje está cada vez mais frequente e mais precoce, porque as pessoas estão com excesso de peso. Nós temos, inclusive, crianças obesas com diabetes 2, que seria uma doença da maturidade. Agora, nós temos o diabetes gestacional, que a mulher não é diabética, ela engravida, ela se torna diabética porque os hormônios da gravidez aumentam a glicemia e depois do parto ela volta a ficar normal sem diabetes. Agora, essas moças que ficam com diabetes gestacional, elas são futuras diabéticas quando ficarem mais velhas. João Gabriel descobriu que tinha diabetes aos 8 anos. Um grande susto para toda a família. Para minha mãe foi como um impacto, porque ela não sabia nada sobre diabetes, ninguém da família tinha. Para mim foi como se fosse uma vida nova. Eu não podia comer doce, não podia comer nada. No começo era bem mais certinho. Depois eu fiquei sabendo das insulinas, que eu podia comer, as insulinas dava conta do recado e acabei passando dos limites. Acabei ficando mal. Hoje ainda tomo remédio para os rins, porque já afetou a diabetes não cuidada, ela afeta os rins e outras partes do corpo. Com um teste simples e rápido, é possível saber se uma pessoa tem diabetes. Basta furar o dedo, esperar alguns segundos e o resultado aparece na tela do aparelho. O exame de sangue é fundamental, pois ajuda o diabético a se cuidar e, se realizado regularmente, pode até impedir que uma pessoa desenvolva a doença. Então o diagnóstico tem que ser precoce. Não adianta ficar esperando tomar muita água, urinar demais, que realmente são sintomas clássicos do diabetes, mas muito antes disso o processo começou. Então a forma de diagnosticar é fazer exames periodicamente, exames anuais bastam. É importante ficar atento aos sintomas do diabetes. O clássico é tomar muita água, urinar demais e perder peso. Esses são sintomas clássicos do diabetes quando ele já está descompensado. Foi o que aconteceu com o Isaac. Descobriu que estava doente só depois que percebeu os sintomas. Era muito alta a taxa de glicose. E depois de um certo tempo, tinha passado em um médico, eu não lembro quem foi que me indicou, falou da associação aqui. A associação citada pelo Isaac é daqui de Jacareí. Trabalho que vem sendo realizado pela Maristela. Diabética desde os 5 anos de idade, ela orienta os pacientes no controle da doença. A nossa associação está aqui para estar amparando o portador de diabetes. A gente quer que as pessoas levem uma vida normal. A gente é uma pessoa normal e as pessoas têm que tomar ciência disso, que o diabetes não impede a gente de fazer nada. A gente tem as nossas limitações, mas a gente pode fazer de tudo.
A alimentação tem que ser moderadamente. Quem usa insulina tem que aprender a fazer a contagem de carboidrato para poder ter a sua vida normal. Segundo a presidente da associação, é preciso orientar os portadores de diabetes, não só sobre os cuidados, mas também sobre os direitos garantidos pela Lei Federal número 11.347 de 2006. A obrigação do município, ela recebe uma verba do Estado e ela tem que dar as seringas e as tiras reagentes para a gente poder estar fazendo os exames. Hoje, aqui em Jacareí, de todas as cidades do Vale do Paraíba, Jacareí é a que está correta com tudo para o portador de diabetes. O mais importante é que as pessoas aceitem a doença e mantenham sempre os cuidados. É manter-se atento, é fazer os exames de rotina, periodicamente, anualmente, principalmente após os 40 anos, manter um peso saudável, uma alimentação saudável, um mínimo de exercício físico, básico pelo menos, e assumir em primeiro lugar que ela tem diabetes e que ela pode ter uma vida produtiva e saudável, longa, desde que ela se trate. Então, faça os testes, é muito bom e pode ser uma precaução no futuro, possa vir a acontecer alguma coisa.